Eu sou extremamente pragmática, uma pessoa que está ali no fazer, né? E eu separei para vocês uma dúvida, vou falar sobre uma dúvida bem específica, que é qual modalidade de licitação escolher. E claro, como a gente já sabe que a turma não gosta de licitar, eu também, quando eu estou do lado da administração, eu confesso que eu sei do trabalhão que dá, e se eu puder não licitar, eu não vou licitar. Eu vou falar um pouquinho das opções pela contratação direta também, e vou falar sobre aquilo que não se gosta de falar, que é sobre aquela contratação direta dos moldes antigos, sem ser na versão eletrônica. A gente vai bater um papinho sobre ela bem rapidinho. E aí, se a Carolina quiser me puxar a orelha, ela tem inteira liberdade. Vai ser bom poder ouvir a opinião de quem está no controle, né, sobre isso. Eu tenho uma pequena apresentaçãozinha que está no Word e uma tela de um PPTX, mas eu vou começar, pessoal, lembrando que a gente tem na Lei 14.133 as modalidades de licitação, né? Pregão, concorrência, concurso, leilão e diálogo competitivo. E o grosso da compra pública vai ficar no pregão ou na concorrência, ou na inexigibilidade e na dispensa da licitação, que são as hipóteses de contratação direta. Por quê? O concurso é quando a gente tem trabalho técnico, científico, artístico, para questões, né, mais específicas. Leilão é para a gente vender bens da administração. A lei fala em alienação, que é mais amplo, mas é para a gente desfazer de bens imóveis ou de bens móveis inservíveis, ou abrir o diálogo competitivo, pessoal, que é uma modalidade nova, que vai envolver ali tecnologias e desenvolvimento de soluções. Então, para a gente falar disso aí, a gente vai falar residualmente no outro dia. Hoje a gente conversa sobre pregão, concorrência e contratação direta eletrônica principalmente, e aquela contrataçãozinha ali residual, quando que ela não vai ser eletrônica, tá bom? Então, vou fazer uma pequena apresentação. Vamos ver se dá certo aqui, compartilhar uma janela, e eu quero falar disto aqui, se vocês puderem me dizer se apareceu. Prontinho. Acho que apareceu, né? Então, vejam bem, vamos falar quando a gente licita. Por quê? Porque licitar é uma obrigação imposta pela Constituição da República. Está lá no artigo 37, inciso 21. Então, a gente tem que licitar, né? E a gente vai, então, aprender que a Lei 14.133, ela colocou um rito único para o pregão e para a concorrência. E aí, se eu tenho um rito único para o pregão e para a concorrência, já começa que eu tenho que me perguntar quando que eu vou usar uma modalidade e quando que eu vou usar outra modalidade. Então, pessoal, a Lei 14.133, ela manteve a regra de que pregão é para bem e serviço comum e usou o conceito da Lei 10.520 de 2002. Ela manteve aquele conceito da Lei 10.520 de 2002. Então, é aquilo que eu posso definir no edital por meio de especificações usuais no mercado. Então, é um conceito que requer interpretação e que eu vou abarcar ali. O pregão, ele se tornou regra para bem e serviço comum, e a licitação, então, vai ser do menor preço ou do maior desconto. Aí já começo provocando vocês. E o pregão para licitações do tipo maior oferta, porque a gente fazia antes da Lei 14.133, e a 14.133 fala que maior oferta é só para leilão. Eu entendo que a gente pode fazer pregão do tipo maior oferta, eu vou locar um espaço público, tá? Eu vou locar espaço para feira de exposições, feira agropecuária que eu faço todo ano, eu vou locar espaço, eu não vou só emitir autorização, não. Eu posso fazer um pregão? Posso fazer um pregão, eu entendo que sim, é justificável, é defensável, representou um benefício, está na história da aviação, né? Porque foi através da portaria da Infraero que o pregão do tipo maior oferta ganhou espaço no Brasil, então podemos fazer. E a concorrência, ela ficou reservada para serviços especiais, aqueles que têm alta heterogeneidade e que têm alta complexidade. E por que eu falo em alta complexidade? Porque tem acórdão do TCU, anterior à Lei 14.133, que fala que bens complexos também podem ser licitados por pregão. Então, a gente tem que ver como é que fica essa questão da complexidade para a gente fazer uma opção pela concorrência. Por que eu digo isso? Porque o pregão virou regra quando a gente está diante de bem e de serviço comum. Se eu estou diante de bem especial, se eu estou diante de obra, como vocês vão ver mais aqui embaixo, tá? Aí eu vou fazer concorrência. E a concorrência, ela tem, além dos critérios de julgamento do pregão,
Ela tem outros, que é o de melhor técnica, o de técnica e preço e o de maior retorno econômico. Então, quando apenas o preço é pouco para eu julgar ali, para eu escolher aquele meu participante, se eu estou na dúvida entre o pregão e a concorrência, eu já estou vendo que a concorrência vai se mostrar adequada, porque o critério de julgamento vai sair daquele critério que é comum entre o pregão e a concorrência, eu vou optar ali por uma melhor técnica, uma técnica e preço, ou um maior retorno econômico. Então, concorrência para serviços especiais e nos serviços especiais de engenharia também eu vou fazer a concorrência. Serviços comuns de engenharia, se vocês forem observar aqui, serviços comuns de engenharia eu posso fazer por pregão ou eu posso fazer por concorrência. A lei permite, está lá no artigo 28, não vou lembrar agora se é o caput ou se é o parágrafo único, mas está lá no artigo 28 da Lei 14.133. Serviços especiais, se é especial, eu vou fazer concorrência, se é comum, eu vou fazer pregão, se é serviço de engenharia, serviço comum de engenharia, eu tenho a opção de fazer concorrência ou de fazer um pregão. Eu, que sou fãzona do pregão, optaria pelo pregão, né? Mas é engraçado que eu já vi grandes especialistas falarem, eu não sei por que o pregão continuou na Lei 14.133. Então, esse especialista, com certeza, tem uma preferência pela concorrência. E para obras, pessoal, a gente vai fazer obra, tá? Através de concorrência. E aí a gente vai ver o critério de julgamento. Esse era um ponto que eu sempre questionei, e lá no passado, eu posso falar, porque o Tribunal de Contas do Paraná, que está aqui, não é o Tribunal de Contas Mineiro, né? Quando eu trabalhei na secretaria, no setor de licitações de Santa Luzia, eu aprovei a elaboração de uma ponte através de uma tomada de preços. Não, através de um pregão. Por quê? Porque eu não tinha os 15 dias de ancoragem, era fim de ano, para poder fazer a minha licitação e assinar o contrato, mas eu tinha os 8 dias úteis de ancoragem do pregão. Justifiquei, todas as minhas tomadas de preço e concorrência eram aprovadas pelo critério de menor preço, eu ia fazer um pregão do tipo menor preço, então eu fiz um parecer, lógico, muito mais cuidadoso, né? E fiz a obra da ponte por pregão. Pessoal, obra não é pregão ainda na Lei 14.133, é concorrência. Se vocês me perguntarem por quê, eu vou dizer para vocês, eu não sei, né? Quem gostar do assunto e quem gostar da curiosidade, o Carlos Ari Sandfeld, ele escreve, tem uma vertente aí mais crítica, ele escreve sobre a predominância na legislação de licitações da influência do pessoal das obras, das construtoras e tal, e talvez isso seja histórico, talvez essa manutenção aí seja histórica, porque do ponto de vista do técnico, eu confesso a vocês que eu não vejo problema de se fazer um pregão do tipo menor preço para uma obra, ao invés de se fazer uma concorrência do tipo menor preço para uma obra. Mas a Lei 14.133 diz que para obra não se faz pregão, se faz concorrência, tá bom? Bom, e aí eu coloquei umas premissazinhas. Vejam, o pregão, então, ele é obrigatório para a licitação de bens e de serviços comuns. Vai ser facultativo para serviços comuns de engenharia que se realizarem pelo menor preço ou pelo maior desconto. Concorrência é facultativa para serviços comuns de engenharia. A discricionariedade do gestor na escolha da modalidade licitatória para serviços comuns de engenharia. Ou ele faz concorrência ou ele faz pregão. E o pregão a gente só faz pelo menor preço ou pelo maior desconto. E, por fim, a concorrência é obrigatória para obras, serviços especiais, bens especiais e serviços especiais de engenharia. Eu trouxe mais 2 quadros, porque o pessoal de município, a gente sabe que usa as instruções normativas da Secretaria de Gestão, né, da SEGES, porque os sistemas, as plataformas de licitações são todas estruturadas pensando na União, que é quem tem aí uma predominância, isso é um dado também, tá? O legislador federal tem uma predominância na regra aí das licitações, e eu não estou falando só do 22, inciso 27 da Constituição, que diz que é competência do Congresso editar normas gerais sobre licitação. Ainda quando estados e municípios podem legislar, eles seguem ali muitas vezes a normativa federal. Pois bem, pessoal, e os critérios de julgamento? Então, o pregão, ele vai ser do tipo menor preço
ou maior desconto. E os modos de disputa, eles vão ser, de acordo com a Instrução Normativa 73 de 2022, somente aberto ou aberto e fechado. Já tenho uma distinçãozinha ali para mostrar para vocês como que vai ser a disputa nesses critérios de julgamento. E a concorrência? A concorrência, ela vai ser do tipo menor preço, maior desconto, melhor técnica, maior retorno econômico e técnica e preço. Na técnica e preço, o modo de disputa vai ser fechado e sem lances, e isso está no artigo 20 da Instrução Normativa SEGES do Ministério da Gestão e Inovação. Bem, e como que são esses modos de disputas, né? A gente tem um modo de disputas aberto, em que a sessão ela acontece ali por 10 minutos de modo aberto, e na sequência vai havendo uma prorrogação automática de 2 minutos depois dos lances que são ofertados. Então, se não forem ofertados os lances, ela vai se encerrar ali. Se não for ofertado o lance a partir do 8º minuto, ela vai se encerrar ali nos 2 minutos seguintes, termina no 10, né? Se eu der ali no 9h59, prorroga mais 2 minutos e por aí vai. No aberto e fechado, eu tenho 15 minutos de disputa, depois eu tenho mais 10 de randômico, quer dizer, de aleatório, pode acabar, até 10, né, de randômico, e depois as pessoas são chamadas ali, quem estiverem até 10% do menor preço, para oferecer lance fechado e sigiloso em até 5 minutos. O modo fechado e aberto, você começa na forma tradicional, como era no tempo da Lei 14.133, em pregão presencial. Primeiro você seleciona o menor preço e quem está em até 10% do menor preço, e esses é que vão para a disputa aberta, e aí a disputa aberta, a gente já sabe que é aquela que dura 10 minutos, e se os lances são dados ali antes de fechar o tempo, prorroga-se por mais 2 minutos. Vantagem do modo aberto, pessoal, é que a disputa só se encerra quando as pessoas não querem mais dar lance, né? Eu vou parar aqui o compartilhamento, e agora eu vou falar para vocês do que todo mundo gosta de falar, que é da contratação direta. Mas a contratação direta, do artigo 75 da Lei 14.133, eu tenho que ser rápida, né, Carlos? Porque eu já estou tomando seu tempo. Vamos lá. Eu vou compartilhar. Prontinho. Pessoal, eu gosto desse quadro porque esse quadro ele dá para a gente a lógica da compra direta. Eu tenho todos aqueles incisos ali, e o que está por trás da divisão daqueles incisos? O Justa Filho conta para a gente que existe uma racionalidade por trás da definição da compra direta. Muitas vezes é o custo econômico da licitação. O que é isso? Olha, é muito caro licitar, não vai valer a pena, tá? Ou o tempo, eu não tenho tempo para poder prover aquela necessidade, aquele interesse público, então eu vou fazer uma contratação direta aqui que é mais rápida, ou eu não vou ter um benefício em licitar, ou o que está por trás dessa aquisição é muito mais importante do que eu dar oportunidade a várias pessoas que venham aqui para uma disputa. Porque a licitação ela tem essa finalidade também de permitir que os particulares venham contratar com a administração pública. Isso é o princípio licitatório, isso é um princípio democrático, certo? Então, muitas vezes, eu tenho que tomar a decisão sobre fazer a compra direta considerando isso. Tá? E aqui a licitação, a dispensa da licitação, ela é uma opção do gestor, mas a gente sabe que quando o gestor tem essa opção, ele usa essa opção. Isso não é ruim, isso é ágil, isso é célere, e a Lei 14.133, ela quer eficiência. E aproveitando o gancho da Carolina Marcelino, a gente tem que lembrar que as dispensas também estão no plano de contratações anual, então elas também são planejadas no tempo da Lei 14.133 de 2021. Tá? E aí, pessoal, a gente fica muito na questão do custo econômico da licitação. Agora está atualizado, todo 31 de dezembro, um decreto federal atualiza o valor da compra direta, então a gente pode fazer compra para serviços e compras em valor de até R$ 62.725,59,
ou para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos automotores em até 125.451,15. Isso é atualizado pelo IPCA-E, de acordo com o artigo 182, e a União já faz isso para a gente. O decreto que está em vigor até dezembro desse ano é o 13243 de 2024, de 31/12 de 2024. Mas como que é essa compra direta? E eu que sou de município, como é que eu tenho que fazer? O parágrafo primeiro fala que é preferencialmente, tá? Preferencialmente pela forma eletrônica. Não é necessariamente aqui tem o caráter de obrigatório no direito, mas essa preferência eu entendo que ela vincula. Por quê? Porque a compra direta hoje, que se processa de acordo com a Instrução Normativa 67 da SEGES, ela também dá tranquilidade para o gestor, porque ela gera uma disputa. Ela tira aquela pecha de que a gente colocou para fornecer quem a gente queria, diferente da compra direta nos moldes antigos, que não é a preferencial pela forma eletrônica, quer dizer, a que não acontece na plataforma eletrônica, tá? Então, se eu puder dar um conselho para vocês, eu recomendo que vocês façam a compra direta eletrônica. Levem a sério esse preferencialmente, porque o controle externo vai questionar vocês quando vocês fizerem a compra direta que não for eletrônica. E aí vocês têm que estar prontos para justificar. A Carolina explicou, né? Olha, justifiquem, estejam respaldados tecnicamente. Então, quando que eu não vou fazer a compra direta, preferencialmente pela forma eletrônica? Quando aquilo for caro. Hoje eu tive o contato de um município falando comigo, Fernanda, eu vou gastar R$ 1.000, vou comprar um produto aqui não usual. Só a publicação são R$ 500, eu vou fazer compra direta eletrônica? Não tem necessidade. Nesse caso, faz a compra direta que não é eletrônica, mas isso tem que ser residual na unidade administrativa. Muito do que vocês vão comprar na prefeitura vai ser compra direta eletrônica e vai ser pregão. E também vai ser concorrência, porque a gente faz muita obra em município, tá? Então, vamos nos dedicar a estudar essas modalidades de licitação, a estudar a compra direta eletrônica, lembrando que agora, pelo parágrafo 1º do 75, a gente leva em conta o orçamento anual, a dúvida acabou, pessoal, havia essa dúvida, tá? E eu tenho que considerar a unidade gestora, a gente pode conversar sobre isso. Se a Carol estiver aí, ela quiser responder depois da fala do Carlos, eu acho que ela pode tirar essa dúvida. Mas, para mim, eu fui lá no site do Senado, consultei, e eu vi que a unidade gestora é a prefeitura ou a Câmara dentro do município. A menos que a gente esteja aí numa prefeitura de São Paulo, numa prefeitura de Salvador, numa prefeitura muito grande, porque a unidade gestora é sinônimo de unidade orçamentária, tá? Para quê? Para eu considerar esse limite da compra direta, esses 62 mil, são para quê? Tá? Que a gente tem que observar isso, está lá no parágrafo 1º do 75. Então, é para a unidade gestora, para aquele bem que está relacionado ali numa dada categoria, e se usa a tabela KNAI com base na Instrução Normativa 67.